Bem, então hoje, como a Luísa falou, né, eu vou estar substituindo aí a Georgia, e ela vai falar na data que eu falaria, que seria setembro, né? Bom, então como eu tinha falado para vocês nas últimas palestras que eu fiz, né, eu estaria abordando uma sequência, né, falando sobre o indivíduo universo, onde a gente fez uma introdução lá na Gênesis, né, trazendo as questões da tríplice espírita. E aí na última vez eu falei sobre o mesmo contexto, né, passando pelas questões da codificação, fazendo algumas introduções, as leis divinas, o evangelho, uma parte lá eu falo da teoria de Darwin, né, e aí o indivíduo, a psicosfera, e aqui eu falei do sofrimento, na última, né. Então hoje vai ser a última dessa sequência, tá? E aí eu vou abordar a questão do altruísmo, né? Que o altruísmo é a evolução das causas do sofrimento, né? Quando a gente consegue entender e se libertar dessas causas mais densas, né? Mais baixas da cadeia de evolução, vamos dizer assim, e a gente faz a conclusão, tá? Bom, então aqui a questão da Gênesis, né? Então sempre os 4 temas: o universo, o orbe humano, a natureza, né? Que aqui tem dos milagres, né, que ela explica os milagres de Jesus, os milagres que a gente tem notícia aí até os dias de hoje, né? Então, os fenômenos das predições. E aqui a gente vai abordar a questão do bem e do mal, né? Onde o instinto onde o instinto é a inteligência, né? Então, o instinto é maquinável, é uma máquina, né? Ou seja, do ser primitivo, né? Sem a liberdade. Então aqui a gente conecta isso ao sofrimento, né? Porque o sofrimento ele cessa a nossa liberdade. E a inteligência, auto-premeditado e livre, né? Que é o princípio inteligente, tá? Bom, então a teoria de Darwin, né? Não vou aprofundar aqui, mas são a teoria das espécies através dessa árvore genealógica, né? E aqui a gente tem as conexões da natureza, né? Que aqui nessa tela a gente fala do primitivo, né? Só voltando aqui, né? Então a gente tem aqui as questões mineral, vegetal, animal e hominal. E aqui são os sentimentos, né? A predominância que está no ser humano. Então quando a gente fala do instinto, é aquilo que está lá no ser primitivo, tá? Bom, então essa é a teoria de Darwin. Porque quando eu coloquei a teoria de Darwin? Para explicar a ciência, né? Aonde a ciência se enquadra dentro da codificação espírita. E hoje a ciência ela nos dá a clareza da ciência da psicologia, né? Que a Joana de Ângeles fala muito, e tudo que está dentro que eu trouxe na palestra anterior, sofrimento e altruísmo, é base na literatura da Joana de Ângeles, tá? Então, na codificação espírita, traz a humanidade se transforma. Cada processo é marcado por uma crise, né? Então, essa crise, normalmente, conectamos ela ao sofrimento, tá? Para o gênero humano, é de crescimento. Então, toda saída do sofrimento é o crescimento, como a gente viu na palestra anterior, e aqui eu trouxe um material para a gente relembrar, tá? Muitas vezes dolorosas, que arrastam as gerações e instituições. Então, o sofrimento, quando eu falo lá da psicosfera, não sei quem lembra sobre a questão da psicosfera, ele também está na sociedade. Então, ele está num grupo familiar, num grupo de amigos, num grupo de instituições e empresas. As instituições, quando a gente olha para o universo materialista, as instituições, empresas, órgãos públicos, ela não evolui, né? Um país, por exemplo, o Brasil, desde o seu descobrimento até hoje, ele não evoluiu. Então, é esse processo aqui. Neste processo de evolução, não tem as crises, né? Então, quando a gente olha para os livros da Joana de Ângeles, ela traz essa explicação para o cenário humano, tá? Partindo para o progresso moral e material. Então, é isso. Quando a gente tem a elevação moral, naturalmente, a gente tem a material também, que está dentro daquela parte da inteligência, né, do princípio vital. A minha inteligência, ela amplia, né? Eu consigo lidar com as questões do sofrimento, aqueles sentimentos negativos, do ciúme, da ira, né? Então,
Na semana passada, a Bianca, né? A Bianca falou sobre a respiração. Então, tudo isso está dentro de um grau de evolução do princípio inteligente, tá? Do ser inteligente que somos nós. Então, aqui é onde tem aquela tríplice espírita, né? É a religião, filosofia e a ciência. Então, aqui eu vou fechar esse ciclo, tá? Então, sempre eu quero que vocês associem essa tríplice com tudo que foi falado aqui sobre a questão do indivíduo e universo. Tá? Porque aqui ela traz o seguinte, o que é Deus, né? Então é o que eu falei nas primeiras. Deus é o criador do universo, né? Então as leis naturais, elas fazem parte do universo. Então nós não somos nós que regemos essa lei, nós regemos a lei do ser humano, né? Isso em sociedade. Mas a lei do universo, quem rege é Deus. Então nós fazemos parte. Né? Como diz o seu Érico, nós somos o todo, fazemos parte do todo. Então aqui, essas 3 palestras que eu trouxe como que a gente se coloca nisso. Né? Então ela complementa muitas as falas do Antônio Dias, acho que a do Conrad também, eu não tive na palestra do Conrad, mas a palestra do Conrad também se associa a isso, da Bianca na semana passada e de outros, tá? Então aqui a gente tem a questão 938, as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível, né? Então essa aqui é uma pergunta lá no Livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem, seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como diz, será sempre feliz pelo bem que pratica. Então aí aqui a gente começa a entrar no altruísmo, tá? Ele sabe que, se não o reconhecem nesta vida, na outra o farão. Enfim, sentirá então remorso e vergonha. Ou seja, aquele que é ingrato, no momento certo da sua prova, ele vai sentir remorso e vergonha, né? Então, quando a gente é altruísta, a gente tem que sentir o seguinte, o bem que eu faço para o próximo, não necessariamente ele vai me reconhecer. E aqui, por exemplo, as obras de Chico Xavier, o próprio Allan Kardec, ele não foi reconhecido em vida, né? Teve uma segunda pessoa que eu não lembro o nome, alguém lembra? Do posterior do Allan Kardec? Leon Denis. Ele que fez a propagação da doutrina espírita, né? É ele que fez todo o entendimento e começou a pulverizar. E aqui no Brasil teve outros, como a gente tem o Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Chico Xavier, né? Então essas pessoas, eles têm grandes obras, né? E nem sempre eles vão ser reconhecidos em vida. E a gente traz isso também para a nossa vida material, né? Nem sempre o que eu faço para minha família hoje eu vou ser reconhecido, mas depois que eu morro, todo mundo vira santo, né? Então é mais ou menos esse contexto que a gente já sabe, mas a gente não consegue conectar no dia a dia, tá? Então, no Evangelho de Jesus, né? Então traz uma outra síntese disso. Bem-aventurados felizes sois quando vós injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Então isso aqui, Jesus quer dizer na época dele, então os seguidores dele, os profetas dele. Mas hoje a gente, como diz, né, as palavras de Jesus, ela é sempre atual. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente individualiza essa palavra para cada um de nós que estamos aqui. Na época de Jesus, aquelas pessoas que estavam naquele lugar, eles entendiam todas essas palavras sempre conectadas a Jesus. Hoje a gente pode entender a nós, porque somos um indivíduo não igual a Jesus, mas somos como Ele. Só não temos a evolução dele, tá? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, no nosso dia a dia, não somos os profetas de Jesus, mas somos os profetas da nossa vida. Somos o profeta para nós mesmos. E podemos também ser para as nossas famílias, para um companheiro do lado, para um colega de serviço, né? Quando a gente dá o ombro para quem quer um conselho, um ombro para chorar,
Então podemos ser nas pequenas coisas do dia a dia. Não precisamos querer fazer o que Jesus fez. Nas leis dos homens, nos sentimos injustiçados devido à sua imperfeição. Nós desanimamos e sofremos situações estas, podemos buscar ensinamentos, não aplicando o mesmo ato com nosso próximo, quando também não o conhecemos. Então a lei humana, ela não é uma saída das leis de Moisés, e ela sempre vai continuar imperfeita, porque ela é mutável. Ela sempre sofre as mudanças conforme a atualidade da sociedade. Então, um de nós sempre podemos ser injustiçados por essas leis. E eu acredito que todo mundo aqui é, né? Ela sempre tem um caráter de boas intenções, acredito eu, no início. Mas no final de um ciclo, ela precisa ser alterada, porque ela começa a virar má intenções. Então, esse é o ciclo da mudança de tudo que é material. Então, as leis dos homens, ela é material, porque ela não rege a moral, ela rege o material, o pensamento material. Tá? Então, aqui é uma recapitulação do indivíduo, não vou aprofundar muito aqui, mas ele tem as virtudes que remete às suas condutas, qualidade moral. Os vícios compreendem os defeitos. Os defeitos, eles fazem parte de uma cultura também, né? Então, por exemplo, aquela cultura na época de Jesus de perseguir Jesus, era uma cultura, era um costume, ele era um hábito, porque eu tinha um hábito do conhecimento anterior que eu tinha, né? Então é necessário vários ciclos para que eu mude meu hábito. E hoje temos uma leva de religiões do cristianismo, tá? As paixões, então, ela sempre está ligada àquela questão primitiva, né? A paixão do ciúme, da ganância, do ter muito na questão material, né? Então, ela está ligada a isso, aqueles sentimentos primitivos ainda. Isso é ruim? Não, faz parte da nossa natureza, porque era a primeira estrutura do ser humano inconsciente, primitivo. Depois vemos, aí a gente tem lá as eras, né, que traz a ciência, e aí você passa a ter a inteligência, né? Então isso aqui, quando a gente sai das parábolas de Jesus e traz as parábolas para o ser indivíduo, é um mundo, entende? É um mundo talvez como o universo, somos o universo, né? Conhecimento de si mesmo, é onde a gente começa a sair das paixões para o conhecimento de si mesmo, a autorreflexão, o autoconhecimento. Quando a gente lê os livros de psicologia e conseguimos nos conectar com aquilo, conseguimos sentir os nossos defeitos e pouco a pouco evoluir deles, né? Então a psicosfera, que é o todo, né? Isso aqui é uma psicosfera, já falei um pouco disso, não vou me aprofundar aqui. O mundo é uma psicosfera, a psicosfera ela é feita de energias, né? Pensamento é energia, então você tem uma psicosfera no planeta Terra, uma forma de pensar materialista, provas e expiações. Isso é uma psicosfera e alguns dos indivíduos conseguem sair dela, né? Nós podemos tentar sair dela. E aí a gente tem aquele mapinha que eu fiquei de arrumar, mas não deu, né? Mas enfim, o que importa é o conteúdo aqui, que era os caminhos, né, do sofrimento. Então, para cessar o sofrimento, né? Então, desconcerto do espírito, né? Quando eu venho do plano espiritual para o plano terrestre, para o plano material, a conduta moral, né? Então, que é isso que eu falei anteriormente, as ferramentas de meditação e amor, mas meditação não é aquela meditação é refletir. Santo Agostinho, né, um exemplo muito prático sobre isso. As ausências, né, o desequilíbrio de energia, a doença, os desarranjos da personalidade, que decorre do medo, mágoa, etc. A agressividade, né, que são aquelas pessoas, por exemplo, nas épocas medievais lá, né, então eles tinham aqui como que eu posso dizer, esses sentimentos mais centralizadores do sofrimento, né? Só vivendo aquilo, porque eu tenho que guerrear para invadir aquela terra, né? Você não tinha um diálogo, você tinha as ações de força na luta, né? Então você tem as agressividades. Isso aqui, quando a gente tem isso aqui no plano material, ela se remete aos desconcertos do espírito.
São aquelas deficiências primitivas que eu venho, sem uma evolução do pensamento primitivo, tá? A alucinação, então, eu começo a criar um mundo que não é a realidade, não é o que realmente ele é, né? É eu que estou criando ele. Então, por exemplo, guerra. A guerra, ela é um tipo de alucinação, né? Estado primitivo, então a ganância, né, a ilusão e o comportamento. Então, tudo isso aqui, ele define no nosso comportamento, que o comportamento, ele é o nosso dia a dia, é o acordar e dormir, né? E tudo que a gente faz nesse meio. Inclusive o comportamento do espírito, né? Quando a gente dorme, o corpo descansa e o espírito expande. Aí a gente tem os caminhos para a cessão do sofrimento, né? Ou seja, o que eu faço para cessar o sofrimento? Então, você tem isso aqui, né? Aí você inverte a ausência, a presença, vitalidade de energia, a psicosfera em uma vibração rica, por exemplo, como a casa que a gente está, ajuda no conceito social, então ajudar o próximo, também como a casa tem ajuda assistencial, né? O recolhimento interior, que é a meditação, é me afastar, né? Às vezes, sei lá, a pessoa, por exemplo, as pessoas que têm vício de droga e álcool, e elas são afastadas daquele ambiente, elas são internadas. O objetivo seria mais ou menos aqui, para que elas façam uma reconstituição do seu ciclo, do seu campo mental, da sua vitalidade, para ela mudar a psicosfera dela, mudar a vibração energética dela, né? Porque a gente sente, quando a gente toma um passe, o nosso campo energético muda, altera, você fica mais leve. Antes de você chegar para o passe, você está pesado, com o estômago em gastrite, uma cefaleia, tá? Então, a saúde bloqueio, né? Então, a saúde sem bloqueio, o amor, o desejo de retribuir. E aqui a gente vai entrar no altruísmo que eu vou explicar, né? Elevação do objetivo vegetal, que são os nossos organismos, né? A evolução pela prática, vira um hábito. Então, quanto eu pratico a caridade, ela vira um hábito, né? Você restaura o equilíbrio, restaura o seu processo kármico, ou seja, você não é mais aquele espírito que você veio, você alterou o seu campo vibracional, o seu campo mental. Quando você desencarnar, você tem um período de evolução em espírito, né? E aí você desenvolve a compaixão e a beneficência, a benevolência, né? E aí fecha aqui na caridade, atenção à realidade, porque você começa realmente a entender a sua realidade, né? Quando você se conhece e você muda o seu comportamento. Bom, então aqui a gente entra no campo do altruísmo. O altruísmo, ele tem uma estrutura, né? Quando você lê lá o livro da Joana de Ângeles, é melhor entender, mas eu trouxe um pequeno texto. Então você passou por todo aquele processo. Então a gente evoluiu aqui, nesse fluxo. Então a gente vem para solidariedade, então eu passo a ser uma pessoa mais solidária, né? Ou seja, eu me preocupo com o próximo, eu compartilho com o próximo, mas muitas vezes não é eu ir lá no lugar e entregar algo, é eu ver alguém passando por alguma coisa e não necessariamente eu preciso tirar R$100 do bolso e entregar, mas como eu falei, o ombro, uma conversa, uma atenção, uma sugestão, conselho ninguém dá, né? Uma sugestão, uma prece, vir aqui e pôr o nome lá nas caixinhas e assim por diante, tá? A generosidade, ou seja, eu ser generoso, né? Eu ter uma ação de me colocar no lugar do outro, né? E isso entra um pouco da compaixão também, né? Então, muitas vezes a pessoa não me procura para algo, eu não estou falando de mim, né? Estou simbolizando aqui. A pessoa precisa de algo, eu vejo, eu posso ser generoso, solidário com aquela pessoa. Então, a partir do momento que eu desenvolvo a solidariedade, a generosidade ela é uma consequência disso. Aí você tem a serenidade. Por quê? Ou seja, você está ali naquele ambiente hostil, né? Que as pessoas querem te prejudicar, sei lá, por exemplo, no meio político, no meio corporativo, que isso acontece muito, onde o interesse e a ganância é mais exposto no dia a dia, você passa a ter uma serenidade, né? Porque você tem essas ações que são consequências daquele quadro anterior e você não é afetado por esses campos de energia densa ou que cria choque, né?
Então você tem uma certa liberdade aqui. E aí você traz a paciência para dentro de você, que é o resultado em compreender toda a situação que está passando com você e para servir, ou seja, você passa a servir, né? Então você cresce para a liberdade, junta o conhecimento para distribuir, ou seja, você tem essa experiência dentro de você e você começa a distribuir para os demais que estão ao seu redor, ou seja, foi isso que Jesus fez, né? Criar as condições no tempo próprio de se desenvolver. Então você começa a criar, etapa a etapa, as condições para você entender tudo o que se passa na sua vida ou na sua história. Né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente só consegue andar para frente quando a gente conhece o passado, quando a gente conhece a nossa história. E muitas vezes dos nossos pais, dos nossos avós, etc, etc, etc. Tá? Que isso nos ajuda a libertar. Criar coragem, valor moral para enfrentar e perseverar na luta sem qualquer pretexto para o abandono, tá? Então, aí aqui é o texto, né, que é um esqueminha que eu fiz daquilo, é um resumo desse capítulo da Joana de Ângeles, que diz o seguinte: o altruísmo é a lição viva da caridade, trabalhando por minimizar-lhes os efeitos, erradicando-lhe as causas. Então, o altruísmo é vivo da caridade, que minimiza os efeitos do sofrimento. Basicamente é isso. Então, Jesus esqueceu de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, oldivando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso. Vence as grandes distâncias emocionais, altruísmo e sofrimento. Sofrimento está aqui, altruísmo está aqui. Nesse meio, tem vários sentimentos que a gente tem que evoluir com eles, superá-los, né? O desejo de posse, de gozo, de superioridade, então resume-se ao ego, que tipifica o egoísmo na área libertadora do altruísmo. Então o altruísmo é a liberdade de tudo isso, é a liberdade do ser inteligente. Se converte em anelo de doação, de felicidade e de fraternidade. Os impulsos da carne, que buscam satisfazer os instintos, que é aquilo que eu falei lá no começo, e as paixões mais fortes, mais primárias, transformam-se em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. Então, quando você atinge o grau de altruísmo, você supera tudo isso aqui. O próximo deixa de ser usado. Quantas pessoas são usadas? Principalmente no mundo corporativo, político, a família que rege o dinheiro, né? Então, eu sempre uso o outro de trampolim para mim conquistar algo, para eu conquistar algo. Isso são as paixões e o pensamento primitivo, porque eu passo por cima daquela pessoa sem respeitar os seus sentimentos, os seus valores, etc, etc, tá? Todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades. Então, é assim, quando eu passei por cima de alguém, tudo bem, né? A gente não pode apontar o dedo na cara de ninguém. Mas quando eu vejo aquela pessoa chorar e eu me fecho num lugar onde eu não quero mostrar o meu arrependimento, mas eu estou me arrependendo, se a gente fizer uma reflexão de valores e eu ir lá até aquela pessoa, nem que leve alguns anos, e pedir desculpa, eu começo a me evoluir neste comportamento que eu tive. Porque eu estou sentindo todo o mal. Quando eu vou até aquela pessoa e peço desculpas, né, que é o perdão, eu sinto de volta boas vibrações e boas energias. Tá? Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração, e com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama e deseja ajudar a fim de concretizar a ação que socorre. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu mesmo posso me socorrer. Tá? Jesus na cruz, padecendo da ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogou socorro, generosamente prometendo-lhe o reino dos céus, que já se lhe instalava na mente e no coração, a partir daquele momento. Por quê? Porque ele pediu perdão para Jesus. E Jesus prometeu o reino dos céus para ele, assim como prometeu para todos nós. E é engraçado que teve um dia que eu estava conversando com um amigo, que ele é muito católico, e ele conhece a Bíblia
pelo menos umas 300 vezes mais que eu. Mas aí ele tem, né, tem um conceito lá do catolicismo que fala sobre aquele ladrão que não foi perdoado e automaticamente ele ia para o inferno. E aí eu só fiz uma colocação para ele. Jesus e Deus não é misericórdia. Enfim, essa palavra com todos os seus filhos, né? Porque ele ia castigar seu filho sem perdão. Algum perdão ele tinha. Então o perdão aquele ser, se hoje ele se encontra nesse mundo, ele consegue entender que é isso, é o bem e o mal, que a gente colocou lá na Gênesis Espírita. E tudo que está lá na Gênesis Espírita está atrelado ao sofrimento e ao altruísmo. E dentro disso tem todos aqueles campos e muito mais que eu não coloquei. Então veja como é um universo, né? O altruísmo no processo de expansão apresenta-se também com uma formulação ética. Então ele tem uma ética. Né? Qual é essa ética? Né? Então, as empresas não têm ética? Na política não tem ética? Quando eu me formo em medicina e levanto a mão para o livro, o que eu estou fazendo ali? Eu estou falando que eu vou seguir a ética da medicina. Então, tudo existe um valor. Né? Bom, entendemos essa ética na condição de serenidade que respeita a todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser. Então, aqui é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender nos dias de hoje. Respeitar as diferenças e sem impor o que eu sei ao outro, porque eu sei o outro não. E o que o outro sabe, eu também não sei. Então, é isso daqui. Né? Entendamos esta condição de serenidade. Ou seja, eu estou lá no 3º grau do altruísmo. Eu sou sereno. Né? Talvez aquilo que eu não concorde naquele momento e me faça muito mal, eu sei que ele precisa cumprir um tempo para finalizar aquele ciclo. E aí é onde a gente começa a entender essas questões do tempo. Não do tempo do relógio, mas do tempo do universo. São ciclos que nós, seres humanos, não temos controle. As instituições não têm controle. Né? Hoje existe, que é até um pouco do meu campo profissional, estudos e conceitos, né, de projetos, por exemplo, que diz isso. Ou seja, as empresas pararam de impor condições econômicas e elas acompanham um processo de mudança, que isso se chama gestão de mudança. Então, ele traz uma liberdade para a gente que está ali no mundo corporativo e capitalista, enfim, que o ego é muito forte, de você trazer uma liberdade para o indivíduo atuar no dia a dia. Então é onde a gente precisa entender e conectar que isso tudo faz parte do universo, inclusive o campo material, financeiro, corporativo, etc, etc. Tá? De encarar a vida, de se manifestar além da ética moral, tem um caráter universal superando os interesses e convenções, que foi o que eu disse aqui. Bom, e aí para finalizar, geográficas, né, que estabelecem conceitos de convivência. Aqui quer dizer o seguinte, por exemplo, a época das escravidões, né? Então aqui ele traz a questão da lei humana, né, que é falado lá no livro, né, no livro dos Espíritos, naquela questão, e também é um pouco da parábola de Jesus do bem-aventurados, felizes, né? Então, estribando os preconceitos, e é então aonde a gente define e cria uma cultura de preconceito, né? Porque a gente não respeita as diferenças, estatuídos nas leis transitórias, que foi o que eu falei no início. A lei material, a lei humana, ela é transitória, ela é mutável, né? Às vezes necessárias, mas que não se objetivam em um bem comum. Ou seja, a lei humana ela não atinge ao todo, só parte e parte de um tempo. Tá? Instituir, portanto, com serenidade pela conquista, o altruísmo. Tá? Então aqui ele traz o entendimento, encetando atividades que devem ser concluídas, etapa a etapa, constituir o passo de segurança para a sua libertação e sofrimento. Que foi o que eu falei, respeitar o ciclo do tempo das coisas. Né? A canalização correta do esforço dinamiza-o, já que o arrastamento para o vício, que é aquilo do indivíduo, né? São as 3 fases do indivíduo, que quebra as resistências morais. Não poucas vezes desanima as pessoas abnegadas e menos preparadas, que recuam ou desistem porque não buscam o apoio da meditação. Ou seja, aqui aquelas pessoas, eu vou no psicólogo.
3 meses, o psicólogo deu alta, tô bom, e desiste. Mas não é ali que terminou o seu ciclo. Você não está preparado. E aí você esquece de tudo, você se perde, você volta para o mesmo lugar. Por isso que é importante a disciplina, né? E a meditação é o pensamento, é o que a gente faz lá, por exemplo, com o psicólogo, né? E deixaram-se intoxicar pelo bafo pestilento em expansão. A meditação amplia a visão a respeito do mal ao tempo em que equipa o homem de lucidez, concentração e conquista valiosa. Então é aquilo que eu falei, dá o tempo do ciclo, as coisas acontecerem e a gente evoluir pouco a pouco, tá? A concentração ilumina o altruísmo e revigora nos momentos difíceis. Concentração nesse caso é eu me concentrar num assunto que eu entendi que eu preciso evoluir, tá? Antes, pode pôr o vídeo, antes eu só vou terminar aqui com uma reflexão, antes do vídeo, mais 5 minutinhos. O vídeo é 2 minutinhos. E aí eu vou fazer uma reflexão para fechar, tá? Não raro, o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais, mais ameaçadoras do que impeditivo. Só se pode avaliá-los após o enfrentamento, ou seja, precisamos enfrentar o sofrimento que estamos passando, com disciplina. Ademais, cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer, a cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Ou seja, se deu errado o meu enfrentamento, eu preciso mudar a gestão da mudança. Essa conquista é proporcionada mediante o esforço de prosseguir em desfalecimento e instituir após cada pequeno ou grande insucesso. O objetivo deve ser conquistado e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é indispensável. Então, eu perdi, eu preciso continuar. Eu quebrei financeiramente, moralmente, seja o que for, eu preciso continuar. Daquele ponto que eu parei. Muitas vezes, porque os espíritos, Deus, Jesus, faz isso todos os dias. Quando a gente vem aqui, faz o tratamento, e meses depois voltamos pela mesma condição. E eles estão de novo nos amparando e tentando nos ajudar para sair daquela situação. Então isso faz parte da natureza. Muitas vezes será necessário parar para refletir. Perdi, paro, penso, né? O perceber, pensar e reagir que o Antônio tanto fala. Recuar para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes de valor expressivo depois. Tá? Então essa é uma reflexão, é do mesmo capítulo, eu só separei e tirei fora do texto, que é isso, sofrer, tentar, até eu chegar num campo altruístico de pelo menos uma área do comportamento humano. Tá? E aí pode pôr o vídeo, seu... Então é isso. Tá lento, né? Bom, qualquer coisa eu passo o vídeo depois, mas é um vídeo que basicamente fala do perdão, né? Então ele traz 2 minutos o vídeo e ele é um resumo bem sintético disso que a gente falou hoje. Tá? Mas se não der, eu passo... Ah... Ali, ó, palestra Gabriel...
E o vídeo ali, ó. O segundo arquivinho. Esse. Então é isso, né? O amigo dele fez o mal para ele e ele na ação do medo de ir para a escola encontrar o amigo, ele queria desejar o mal para o amigo para que ele não ouvisse, né? Então se ele evolui desses sentimentos mais grotescos, ele entra no estágio do altruísmo, que é, eu não vou atacar o carvão na camisa branca do meu amigo. Porque se ele não atacasse o carvão na camisa branca do amigo, ele não ficaria com os pós do carvão se sujando todo. E o amigo receber menos daquilo que ele recebeu. Porque é isso, o mal que a gente deseja para o outro é o que fica em nós. E se nós somos altruístas de não fazer o mal, como diz o Jesus, dê a outra face, é isso. Não fazer o mal. E num processo altruístico, das 4 etapas, a gente entraria no campo da serenidade, paciência, saber lidar com as diferenças e ter uma relação melhor com esse ser humano e tudo muda, tá? Então esse é o contexto dessa mensagem. É eu que entendi assim, mas sempre uma mensagem tem 1 milhão de formas de entender e de novo o material vai estar disponível, tá bom? Então, como o tempo já passou, por hoje é só agradeço a todos. Obrigada pelo ensinamento, né, Gabriel? Ainda bem que você conseguiu superar hoje